como é que nós começamos isto? Com a introdução, obviamente. Portanto, seja, produzido localmente, basicamente, Certo. ainda lá em cima, correto? Sim, Estás agora a escalar também globalmente e estás a continuar constantemente a inspirar mulheres a sentirem-se confiantes, que é um dos grandes focos da tua marca. Esse é o ADN da Zillion, uma marca portuguesa de sapatos que hoje vamos então desvendar aqui contigo, Madalena, tintim por tintim, para conseguirmos perceber a origem e a paixão que tens por esta marca que tens vindo a criar já há quase 2 décadas. é verdade, quase há 2 Sim, décadas. senhor. Portanto, vamos mesmo começar por aí. Como é que tu te apresentas, Madalena? Então, como é que eu me apresento? Eu sou a Madalena, Olha, costumo estar no teu lugar a fazer perguntas e é verdade. não a responder. Tenho 44 anos, sou casada com o Duarte, o outro pai da Zillian, a mãe da Exatamente, Zillian e o pai da exatamente. Zillian. Temos 3 filhos, além da Zillian. Gosto imenso de música, gosto imenso de dançar. Comecei este ano a ter aulas de piano, que é uma coisa que me está a dar imenso gozo e ajuda-me a relaxar imenso. Gosto de viajar, gosto de inspirar-me nas outras pessoas, gosto muito de conversar, gosto muito de ouvir o que é que as pessoas têm para dizer e as histórias que contam. E gosto naturalmente muito de projetos que estão a nascer, de marcas, adoro marcas, criação de marca, e é essa a minha paixão. Se calhar não sou apaixonada unicamente por sapatos, mas sim por projetos e por fazer nascer, fazer acontecer e, e ver o processo todo, desde o desenho ao produto final. É essa a minha grande paixão. Vamos ter o almoço com o pessoal, há uns que se baldaram, fica aqui Eu já para também vocês sou todos, uma meus das que me malandros. baldei, estou de férias nessa Pois altura. é, não, mas tu estás perdoada, pá, estás perdoada. Sim, senhor. Então, e ajuda-me aqui, ou seja, como é que de ti própria, digamos, nasce uma marca, nasce a Zillion e como é que tu apresentas a Zillion em 2025 para quem ainda não a conhece? Então, como é que. Duas perguntas, não é? Como é que Verdade. nasce e como é que eu apresento hoje? Vou começar por dizer como é que eu apresento hoje, que é uma marca que tem de facto a missão de inspirar as mulheres. Eu acho que um par de sapatos pode fazer a diferença na forma como tu te sentes, na forma como tu caminhas, Hum, na forma como te apresentas, e uma roupa que seja completamente descontraída, umas calças de ganga e uma t-shirt branca, com umas sandálias rasas, tem uma forma de comunicar, mas se puseres um colar e uns sapatos de salto alto, já está. já te apresentas de uma maneira Já completamente estás. diferente. Portanto, a mesma roupa com dois pares de sapatos completamente distintos, acho que te fazem sentir e apresentas-te de uma maneira completamente diferente. Como é que nasceu? Nasceu há 17 anos atrás, numa altura em que os sapatos em Portugal eram tradicionalmente pretos, castanhos e azuis escuros, e nós quisemos, no fundo, trazer cor, trazer variedade, diversidade e design com grande variedade de estilos para as mulheres poderem ter uma proposta diferente para o seu dia a dia. Hoje já existe cor, não somos só nós que a temos, já existe cor em várias marcas, mas o nosso foco hoje é muito no detalhe, na qualidade, na forma como de facto as pessoas se sentem quando calçam os sapatos. Muitas vezes veem na prateleira e quando calçam é mesmo uma sensação diferente e é essa a nossa proposta de continuar a inspirar quem calça os nossos Isto é sapatos. interessante. Ok, e, ou seja, tu ao longo do tempo que tens vindo a criar marca em conjunto com o Duarte, o que fazem vocês então uma boa parceria, são 17 anos, tens tido claramente vários desafios, Certo? vários combates por travar, especialmente em Portugal, mas Exato. esse é outro tema que já lá vamos. Portanto, que desafios é que mais marcaram desde que assumiste a criação da marca? Quais foram os principais desafios que tu sentiste que daqueles momentos que vai ao racha, digamos? Então, há várias fases, não é? Tu no início tens muitas dúvidas, e se calhar para quem nos está a ouvir e para quem quer começar um negócio, há muitas dúvidas, de que forma é que te apresentas, que nome é que vais ter, como é que é o logotipo. Tudo são dúvidas e eu acho que de facto é muito importante começar, testar. Hoje há muitas formas de testar que não havia há 17 anos atrás Hum, e essa capacidade de poderes partilhar e testar rapidamente é muito importante. Acho que antigamente inevitavelmente fazia-se muita coisa e muito investimento e muita fase de arranque sem saber.
Sim, propriamente qual é que era o sem resultado, fazer e hoje tu um tens protótipo, claramente a mas capacidade de poder testar e experimentar de forma sim. mais flexível e de forma mais leve. Por isso, esse seria um ponto que eu validaria de hoje face ao passado, que é diferente. Ou Mas, seja, só mas só os desafios são constantes. mas só para eu apanhar aqui o Sim, ponto principal que estás a querer passar. Ou seja, o grande desafio aqui que tu tiveste foi na fase de teste e de criação do primeiro protótipo, digamos, para perceber a aceitação do produto, é isso? não, eu acho que eu considero que a grande, para mim o grande desafio era as dúvidas, não é? Nós de Uhum, facto começámos, ok. graças a Deus, logo bem e fomos muito diferenciadores e muito disruptivos quando entrámos no mercado, portanto as coisas correram efetivamente bem, mas por trás há muitas dúvidas e eu acho que hoje tu consegues talvez minimizar as dúvidas com capacidade de teste mais rápido que antigamente eu acho que não tínhamos Ok, estou a essas perceber. Sim, faz sentido, ferramentas. É faz. um bocadinho isso. Sim, sim, Correu bem, sem mas dúvida. de facto foi feito um investimento, foi feito toda uma criação de marca, de produto. Nós antes 6 meses antes de abrirmos a loja, tínhamos uma coleção comprada, não é? Ou até mais, antes Sim. mais do que 6 meses. E portanto, como é que é Como é que vais viver escoar esse isto? Como é que risco? Como é vais que isso não corre mandar? bem? E se o Sim. produto não está certo? Pronto, eu acho que hoje é tudo muito mais flexível. Podes lançar um produto, testar um produto, ver como é que corre. É diferente. Sim, Por especialmente se isso, estiveres muito focado na parte online, consegues sim, ter exatamente. feedback Não muito tinhas uma rápido renda de e uma loja para pagar antes de teres a loja aberta, é um ponto não válido, é um é? ponto válido, é um Sem ponto dúvida, válido. mas Sim. acho que se caminhou para realmente para um caminho muito. Acho que esta flexibilidade é o que procuramos e vamos continuar a procurar cada vez mais, não é? Faz sentido, sim. E sendo tu mãe de 3 filhos e ainda por cima também, ou seja, tens o Duarte contigo, o teu marido, como é que tu consegues conciliar, digamos, o papel de mãe, de empresária, empreendedora, como tu preferires posicionar-te nesse aspecto? Que truques é que há ou é mesmo impossível, tipo, conseguires manter aquele equilíbrio são, Então, digamos, entre mulher empreendedora, mãe, etcétera, esse tipo de cenas? vou partilhar a minha experiência, não é? Não há É fórmulas um ponto certas. válido. Eu fiz um curso de malabarismo, estou a brincar, Capítulo. do Chapitão. Não, é de facto, eu acho que tem muito a ver com o perfil de cada pessoa. Eu tenho muita dificuldade em fazer uma separação, eu faço tudo acontecer ao mesmo tempo. Portanto, há bocado estava a falar contigo e visto que atendi o telefone do meu Uhum, filho que está uhum. a voltar de um treino, de um estágio de surf, Surf. e se calhar outro perfil não pararia a reunião para. Pronto, eu não faço essa separação, trago os meus filhos. Aliás, os dois mais velhos já trabalharam aqui no verão, não este Para eles ano, mas perceberem que os anteriormente, iPhones não se para pagam só com abraços. não, e para viverem, eu acho que a educação de trabalho é muito importante. Concordo, Eu sim. recebi essa educação, comecei a trabalhar muito cedo e acho que essa educação é importante. No fundo, perceberes hum, o que a vida custa a ganhar, Exato, objetivamente. exatamente. E no fundo, eu não faço uma separação rígida, tudo acontece ao mesmo tempo, mas porque lá está. Acho que é um malabarismo constante, mas permitir que as coisas também se conciliem, não é? Eu estou a ter uma reunião, mas a seguir preciso de ir tratar de um assunto da escola ou outro assunto qualquer. Tento separar, obviamente, as coisas minimamente, uma questão de sanidade mental, mas o meu dia tem vários horários em que Uhum. tudo acontece um bocadinho em simultâneo. Eu e o Duarte, estamos juntos há 26 anos, entre namoro e casamento, e portanto é obviamente inevitável que em momentos de família falemos de trabalho, em momentos de trabalho falemos de coisas de família, e Mas portanto para nós é normal esse conceito, especialmente porque eu estou também na mesma situação, ou seja, trabalho com a minha namorada, já lá vão uns quantos anos, estamos a criar o DDA em conjunto, isso tudo. Hum, e quando nós estamos a falar com um casal que não é empresário ou empresário, não, pronto, não são empreendedores, certo, trabalham numa cena mais de conta de outra e etc. A dinâmica de nunca se desligar, a dinâmica de estamos ao jantar e estamos a falar de trabalho, ou estamos a. Nem é bem de trabalho, é tipo dos objetivos, das cenas que queremos sim, atingir em conjunto. Eu vejo que isso, na maioria das pessoas, cria uma certa. Estes gajos são completamente apanhados, tipo, não fazem mais nada para além de estar a falar de trabalho e de viver com o trabalho, não sei o quê. Pessoalmente, eu sinto que isso é a sim. nossa gente.
Mas eu gostava de conseguir compreender como é que do teu lado vês esse cenário, se eu e a Dani estamos isolados numa ilha ou se realmente existe essa situação entre Não, eu empresários. acho que quem não partilha a mesma experiência profissional, às tantas, os pontos que têm em comum no Uhum, casal não são o trabalho, não é? Portanto, querem estar a falar de outras coisas que são os pontos comuns, os pontos de interesse. uhum. Claro que podem partilhar experiências profissionais, olha, aconteceu-me isto hoje, o que é que tu achas, o que é que tu farias no meu lugar, mas não é com a intensidade e com a frequência do que nós que trabalhamos e vivemos com Mas as tu sentes pessoas um desgaste e que temos maior? o nosso negócio. Agora, há um desgaste, onde eu sinto que de facto hoje em dia é um desafio, é que tu estás ligado desde que acordas até que deitas, pronto. E mesmo deitado? E isso é um tema que não tem a ver com estares casado ou não estares casado, tem a ver com a intensidade com que tudo, e podes ser trabalhador por conta própria ou por conta de outra, e viveres esta intensidade da mesma forma, e eu acho que isso é um tema que nós temos que nos começar a proteger porque não somos máquinas infindáveis, inesgotáveis, e de facto eu sinto que a velocidade a que tu se processa hoje, que é diferente da velocidade há 20 anos atrás, exige uma intensidade que de facto, se tu não tiveres esses momentos em que te obrigas a desligar, tu sentes um cansaço e uma exaustão mental que não é suposto e que não queres para a tua vida, não é? E portanto aí não é tanto de eu querer não falar de trabalho com o Duarte em casa, ainda que os nossos filhos adiram muito, às vezes pedem-nos, porque sentem que nós não estamos se calhar a dar a atenção, não é? Se Uhum. estivermos no carro e de repente eu lembro-me de qualquer coisa, ou o Duarte lembra-se de qualquer coisa e vamos a falar, e já aconteceu o mais novo dizer, mas podemos agora falar de outra coisa. Pronto. Porque se calhar não é tão Patrulha interessante, pata. sim. Falar da Já não patrulha é, mas pata. sim, mas é no fundo um assunto que não é do interesse deles e que, portanto, às tantas. Sim, sim. Agora, eu acho que nós temos que criar, para desligar, esses momentos tem que ser de facto. Eu antigamente estava sempre disponível nas férias, hoje peço para me ligarem se houver urgências, para tentar forçar-me a mim a desligar, porque senão pelo meu perfil, eu vou atrás de tudo e vou e não paro. E depois, às tantas, o que eu sinto é que já não tenho 20 anos, não é? Ninguém diria. E pronto, e às tantas tens mesmo que descansar a cabeça e é nos escapes, é nos hobbies, é nos momentos em que não estás a pensar no trabalho permanentemente que Ma consegues ma carregar baterias. ok, mas então tu sentes que deve haver um reforço ou um esforço, digamos, ou vá, colocar um foco em haver efetivamente um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, ou tu acreditas que é tudo um misto disso tudo, com momentos diferentes, ok, mas não é uma cena ou outra? Eu acho que para mim, lá está, eu não defendo, não há fórmulas e eu defendo a minha experiência. Para mim, não há, eu misturo tudo. Agora, eu Uhum, defendo que, e é uma coisa que eu há uns anos, se calhar, não estava desperta para isto, eu defendo que tem que haver mesmo momentos em que tu consegues descansar a cabeça. E descansar a cabeça precisas uhum. desligar. E esses momentos, quando tu vives com a pessoa que trabalhas, podem não ser os mesmos. E eu acho que tem que haver imensa comunicação e respeito nessa matéria, que é tu acordaste de manhã e estás com a cabeça estás cansado e precisas de um acordar mais lento ou precisas de tempo para ti, mais tempo para ti, de repente há outra pessoa já super acelerada Vai, vai, e vai, vai, diz-te: vai, vai, Olha, vai. eu não sei o que, não sei o que, e tu dizes: Olha, eu agora não consigo, ou noutra hora do dia. É, Às vezes o que acontece é que nós não estamos os dois com as mesmas necessidades e vocês têm que avaliar isso no sentido em que haver um código, não é? Tipo, olha, eu agora preciso de estar desligada, ou porque vocês podem não estar nesse mesmo comprimento de onda uhum. e agora até pode, o negócio está a começar, são novos, não sei o quê, está tudo a fluir lindamente, mas mais à frente tu vais sentir essa necessidade de ter um espaço em que tu controlas, que não estás a pensar no teu trabalho nesse momento e que de repente não és atropelado. Ok, faz Mas é sentido. tudo comunicação, claro. E já é um ponto válido. A Dani refere muito a essa parte de é tudo uma questão de comunicação. Sim, Está certo. sim, Mas pegando até nessa parte e roçando aqui já na ideia dos conselhos, ou seja, começaste o negócio há 17, há 2 décadas praticamente. sim. Tu ao longo do teu tempo de vida profissional, acima de tudo, deves ter recebido vários conselhos, uns mais inteligentes, outros menos inteligentes e etc. E toda a gente fala muito do qual o melhor conselho que te deram e essas cenas todas, o que é importante, atenção, mas eu defendo muito que às vezes é mais importante saber que conselhos não ouvir e que realmente tu percebes, ok, é um conselho bom, mas não é bom para mim. Tipo, não faz sentido para a minha realidade. Não é, está certo, mas não para mim neste momento. Portanto, que conselhos
qual foi o pior conselho, digamos, que te deram neste contexto que estamos aqui a falar? Oh, Ent Rui, olha, eu guardo muito o que me faz sentido e esqueço muito o que não me faz sentido. Por Amor, é defesa, assim. tenho, não sei, acho que já é um mecanismo do meu cérebro. E portanto, porque ou é tão grave que cria um trauma e Pronto, e fica não aí estamos marcado aí, também. ou guardo realmente as coisas que valem a pena, como as pessoas, todos nós temos qualidades e defeitos, eu foco-me sempre nas qualidades e por isso, sinceramente, não tenho gravado na minha cabeça um péssimo conselho que tenha recebido, Ok. mas eventualmente recebi e fiz delete. Eleito, isto Disse não assim: não, não interessa. estás a perceber nada do que eu Não, estou a não, dizer, não, não é esquece. isto, não é isto. Ok, então mas vamos pegar nisso e pôr então de outra forma. Ou seja, ao longo do teu tempo então, qual foi tu arrependes de alguma cena que fizeste, por exemplo, na Zillion até hoje? É assim, eu aprendo muito com os erros e, Hum, portanto, não sou de ficar a dar chicotadas nas costas, não devia ter feito isto, não devia ter feito aquilo. Olho para trás, não faria tudo igual. Sobretudo, há bocado falavas na questão da gestão de crianças, trabalho. Eu acho que não fiz uma gestão bem feita no início, eles eram muito pequeninos e eu mantinha o ritmo todo e eu acho que isso acabou por eles não se lembram porque eram muito pequenos, mas eu acho que para mim não acabou por estava. me pôr numa fase de um ponto de desgaste maior que se calhar não era preciso, Mas mas desgaste que é físico, mental, tudo? O não, que é imagina, que. eu tinha não deixei, não fiz, mas lá está, era tudo muito diferente aos 17 anos, mas não fiz licenças, ao fim do mês estava a trabalhar com bebés muito pequeninos e a fazer esta gestão de ir a casa, eu trabalhava, pronto, não havia, não havia trabalho remoto, exigiu muito de mim, não cheguei a nenhum ponto de exaustão porque eu sou sempre bola para a frente, mas, mas hoje teria feito diferente. Se calhar hoje, amanhã, quando eu for avó, se calhar vou aconselhar a minha filha de fazer de maneira diferente. Pronto, mas mas não me arrependo assim de nada. Se calhar tinha procurado parceiros mais que escalassem, que fizessem uma internacionalização mais cedo. Acho que há sempre coisas que tu podes fazer de N formas, não é? Mas Uhum. não me arrependo de nada porque as coisas que não correram tão bem, acho que são Ok. sempre aprendizagem. Então, ok, mas ok, então, ou seja, um dos pontos que tu. Mas repara, não é tudo rosas, há muitos há fases muito desafiantes. Eu acho que eu tenho uma forma de encarar que não fico focada no problema, percebes? Fico focada Hum, nas soluções e, portanto, não fico, aqui a falar do sim. quão dramático foi a pandemia. Não vou percebes o que eu estou a dizer? É: "Ok, Mas é bola, isso. vamos para a Mas frente". pegando nesse tipo de Percebes? situações, Portanto, não tu vou já ter aqui um passaste por. discurso de trauma, porque não é o meu perfil, Certo, mas ou seja, em 20 anos, vá, pronto, ainda que para já tenha arredondar, passado por é momentos muito isso, é difíceis. isso, ou seja, Sim, em 20 anos, mais coisa, menos coisa. Já passaste por recessões, já passaste por pandemias, que veio depois sim. outra recessão, ou está numa recessão, essas coisas todas. Ou seja, para além dessa parte mais humana, no sentido de tu veres que, ok, eu hoje, se soubesse o que sei hoje, teria feito de outra forma, tinha feito o mesmo, mas com intensidades diferentes. Certo. Percebi a ideia. Mas que momentos é que tu tiveste na tua vida, isto até agora a pensar mais como um conselho para outras pessoas, que quando tu inicias um negócio, vais-te preocupar com o logo, vais-te preocupar com a comunicação, vais-te preocupar em colocar um sonho, uma missão, uma visão num corpo em questão. Mas depois começa-te a bater a realidade. E ok, isto vai acontecer, mas já não é só, olha, isto é assim, faça assim, fica bonito, está feito, está a andar. Começas a levar com chibatadas de estados, começas a levar com incrementos de preços de Sim. produto, de matéria bruta, que depois vai-te prejudicar as margens e depois, ok, espera aí, isto afinal já não é assim tão lucrativo, na primeira volta que estávamos a pensar, seja lá o que for. Quais foram os pontos que tu passaste e viste, ok, aqui efetivamente eu poderia ter feito isto de uma forma mais interessante e não tinha limitado o crescimento, ou não tinha retardado o crescimento, ou não tinha perdido tanto tempo nesta situação. Ah, teria Rui, é um bocadinho difícil de responder essa pergunta porque tu não estás com a informação lá atrás que tens hoje, não é? Isso E é verdade. portanto,
A verdade é essa, é que o que te faz sentido hoje é com a tua experiência Sim, toda por isso mesmo. e lá está, Por e isso o que mesmo é que eu não estou a correu fazer a tão questão. bem, não é? À data, nós nascemos físicos, não é? Sim, Hoje nasceria online, sem qualquer dúvida. sim. Ter uma estrutura fixa de uma loja desta dimensão era uma coisa que eu hoje, se começasse do zero, se fosse para testar, se fosse. Lá está, na altura foi super disruptivo e era o que fazia sentido. Hoje, se calhar, não era por aí que fazia Uhum. sentido. Portanto, o que eu acho é que é um bocadinho. Claro, fazia algumas coisas diferentes, mas não fazia tudo diferente, porque na altura era este que fazia sentido. Teria acelerado de forma diferente, isso sim, teria internacionalizado Hum. mais cedo, mas na altura, se calhar, se começasse um negócio online, tinha morrido passado 15 dias. E ter aberto nesta localização e com a dimensão e com o layout com que abrimos, a loja era arrumada por tamanhos, por cores, foi super disruptivo. Portanto, trazer para hoje o que é que eu faria na altura é um bocadinho tricky, mas o que eu acho é que tu tens de ter uma capacidade enorme de adaptação. Não funciona reagir rápido. Se uma loja não está a funcionar, perceber porquê, fazer as modificações necessárias, estar sempre, sempre, sempre atento ao que é que está a funcionar para melhorares e ao que é que não está a funcionar para mudares completamente e nunca, 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 nunca te sentires numa posição confortável. Nunca, porque no dia em que tu te sentires confortável, tu vais deixar de estar atento, vais deixar de estar alerta, e eu acho que esse é o segredo, é estar sempre alerta e perceber qual é que é o passo a seguir. E antecipares de preferência o passo a seguir, porque se tu te ficas numa posição confortável e se ficas numa lógica que, pronto, isto está a funcionar mesmo bem, agora posso descansar, passado 3 dias, É a morte do artista, basicamente. aconteceu algo imprevisível Uhum. e tu não estavas preparado. E portanto eu acho que mais do que aprender, mais do que olhar para trás e fazer diferente, é o que é que eu hoje, quais é que são as características mesmo importantes para estar no mercado hoje e manter-te relevante e alerta para o futuro. Ok, interessante. A questão virou-se, mas é um Mas sim, ponto porque o que tu interessante. podias fazer diferente lá atrás já passou, portanto eu Sim, acho eu que percebo, mas tu levantaste aí pontos interessantes na situação dos obstáculos ou dos desafios, tu disseste sim, desafios, hum, e eu próprio fui confrontado também com várias coisas, daí ter-me movido para o Dubai, ou UAE, como tu preferes pensar. Mas pronto, ainda no início quando cheguei em estávamos a off, falar disso, exatamente, estávamos literalmente a falar disso, da diferença de gerações e essas certo. coisas todas. Quais é que são os maiores obstáculos para uma marca de calçado em Portugal neste momento que tu estás a ver, tipo, com o online, com a AI, com a prototipagem estar a ser cada vez mais rápida, com a questão de marcas chinesas de que antigamente eram vistas como cenas, epá, nem dá de criar aquela porra, agora já são de repente cenas de, sei lá, Certo. já valem mundos e fundos. Como é que tu vês isso no sentido de ser uma marca portuguesa a produzir em Portugal? Obviamente somos bem conhecidos como, bem, nós, portugueses, né? Portugueses, com um bom calçado. Quais Hoje são os sim, principais. há Exato, 20 anos não, exato, exatamente. foi um caminho, Portanto, ajudaste nisso. Força nisso. sem dúvida, foi um caminho. Aliás, nós próprios tivemos um caminho de produção em Portugal que demorou muitos anos. Nós, Uhum, quando abrimos, quando nós começámos, quando lançámos a marca, nós tínhamos produção na Europa, no Brasil, em diferentes países. Produtos que na altura primeiro o mercado português de produção estava totalmente virado para a exportação, não trabalhava com clientes portugueses e portanto esse foi um trabalho que nós fizemos ao longo uhum. de muitos anos, de conseguir não só trabalhar com fábricas em Portugal, de conseguir a qualidade e o detalhe e o cuidado nos acabamentos que temos hoje, não acontecia há 20 anos atrás, e, e sobretudo trazer design e modelos diferenciadores que tipicamente não conseguíamos tanto. Por exemplo, Portugal era forte em fazer botas, mas se calhar sandálias tirinhas, fininhas, eram uma dificuldade. Pronto, por isso foi um caminho que fizemos e que temos muito orgulho, porque de facto o calçado e a indústria cresceu muitíssimo, qualificou-se e tem um trabalho extraordinário da Apicaps.
e de facto somos uma referência internacional hoje, que nas feiras antigamente quase que omitíamos o Made in Portugal, hoje dizemos com grande orgulho, mas foi um caminho. Esse é provavelmente um dos grandes desafios da nossa história Uhum. e é um processo, mas lá está. Os custos de produção é uma constante, um desafio constante. E que falavas há bocadinho, de repente tens um plano e na prática as coisas não estão como no Já não plano. funciona. Pronto, e de facto, há desafios constantes, mas no fundo, respondendo à tua pergunta, eu acho que o ser uma marca portuguesa hoje, não, de calçado português, é uma mais-valia, não é um desafio. Ma- É uma qualidade reconhecida internacionalmente. O desafio e as dificuldades estão numa empresa em Portugal, não é tanto uma pô, marca portuguesa de calçado. é isso. Agora, uma empresa que começa em Portugal tem muitas dificuldades em escalar, tem muitas dificuldades em crescer. Um negócio que começa hoje tem realmente muitos desafios pela frente. Eu acredito, eu sei que é uma visão um bocadinho romanceada e sonhadora, mas eu acredito muito no trabalho colaborativo, porque acho que todos sozinhos é muito mais difícil e, portanto, trocar experiências, falar com outras empresas, com outras da mesma dimensão ou um bocadinho maiores para perceber como é que se chega lá, dar as mãos e fazer caminho, eu acho que faz muito sentido, porque na verdade as dificuldades são todas mais ou menos as mesmas, mais para a direita, mais para a esquerda, temos todas as mesmas dificuldades e os mesmos desafios, e portanto partilhar e podermos encontrar soluções até em conjunto e às vezes até sinergias que resolvam problemas de ambas de outras empresas, não é? Que podem não estar no mesmo Uhum. setor, mas têm a mesma dificuldade. Ahm, Acho que faz muito sentido, Mas porque pegando até nessa parte dos obstáculos, porque tu disseste isso muito bem, e ainda por cima nós, pronto, no dia de debate, pelo que fazemos, somos confrontados diariamente com o mesmo problema, só com nomes diferentes, entre aspas. Hum, Só que quando nós partilhamos isso, eu sinto, ok, a malta ouve, etc, mas ok, sim senhor, estou a perceber, mas isso é, pronto, no outro caso, não sei o quê. Porque quando partilhamos o que é um problema específico tem? é, tipo, a solução do problema, Ok, etc. Porque, olha, nós já passámos por isto ok. com marca A, B ou C, ou quando não identificamos para não, porque são coisas mais frágeis e dados mais sensíveis da marca, dizemos, "Epá, olha, tendo em conta os clientes que nós já temos e passámos por isso, mas o ponto é, quais são os principais obstáculos que tu vês em Portugal que limitam o crescimento de um negócio, especialmente na área do calçado e da moda? Lá está, eu não sei se é especialmente nesta área, Hum, acho que não sinto que haja mais limitações por ser esta área, uhum, acho que tem a ver com carga fiscal, com uhum, o peso que representa, com o grau de burocracia e com o tempo que as coisas demoram e a falta de facto, de incentivo de falta de incentivo ao crescimento. ok, E a faz sentido. complexidade, quer burocrática, quer a carga fiscal. Acho que são assim as duas. E pegando até E nessa. não é a minha área, eu sou bonecos, não sou números. Next. Está certo. Mas olha aqui, uma evolução considerável, pá. Mas já lá vamos. Mas ok, então, ou seja, recentemente começaste a apostar, não é bem apostar, mas a investir com mais peso na parte do online e Sim. isso tudo. Como é que, como é que tu vês na parte, sendo tu que vens do offline, óbvio, no sentido de feiras, de tipo toda essa estrutura mais offline, vamos adjetivar dessa forma. Sim, só para clarificar, para não deixar aqui uma informação errada. Nós vamos a feiras como Não, sim, como, compradores, não exatamente, como sim, sim, sim. expositores. Mas Pronto. tens o conhecimento Certo, na certo, certo, ótica de certo. Sim, sim, perceber sim, como é que sim. é esses ambientes. Portanto, tu estás Certo, rodeada, digamos, entre aspas, pelo pessoal que está no físico, sem dúvida. forte, forte e feio, entre aspas. Portanto, como é que é gerir a parte do stock entre a loja online, loja física, as rupturas de stock, as devoluções, a gestão de tickets e isso tudo? Como é que foi passar de algo fixo, entre aspas, para algo online que de repente já não é só esta zona, já é esta zona e sei lá eu mais quantas só no país, fora depois do país também? Como é que é gerir toda esta complexidade, parte de Então, câmbios e isso tudo? sim, então, eu acho que uma das coisas engraçadas da Zillion é que, de facto, nestes 17 anos, nós já tivemos vários negócios, nós já nos reinventámos várias Uhum, vezes. E, de facto,
uma delas é precisamente esta evolução do físico para o online e, sobretudo, acompanhar o comportamento do consumidor que mudou radicalmente a forma como tu compravas há 17 anos atrás, não tem nada a ver com a forma como tu compras hoje. Certo. Pronto. E nós sempre estivemos presentes do ponto de vista de redes sociais, Facebook, fomos uma das primeiras marcas a ter página no Facebook, portanto, sempre fomos, tivemos sempre uma presença digital, mas a loja, e sempre tivemos, não foi logo em 2008, mas talvez 2009, sempre tivemos site com venda online, mas era uma lógica muito mais de catálogo e de estar Uhum. e de mostrar a coleção, porque os clientes viam e depois vinham comprar à loja. E depois já fazíamos vendas online, mas realmente o que acelerou as vendas online foi a pandemia, que transformou a dinâmica e hoje, no fundo, a loja online tem o peso, ou não é total, mas praticamente o peso de uma loja física. E perdi-me completamente na pergunta que tu fizeste, vais ter que voltar atrás. Não faz mal, porque ou seja, tu ao mesmo tempo já estavas efetivamente a responder isso. A questão prende-se muito pelo ponto de como é que é gerir o estoque Exatamente, desculpa, entre tens razão, online, certo, físico, as pronto, sim, devoluções, toda essa parte. certo. Pronto, eu já percebi porque é que eu voltei lá atrás. É porque, no fundo, o negócio muda, e não é só o estoque e as devoluções. Se nós antigamente éramos exclusivamente físicos em termos de proposta para o cliente, ainda que estivéssemos presentes online, o sapato que estava na montra tinha imenso impacto. Uhum, E hoje tu tens que estar com a montra alinhada com a home. uhum. E portanto, se tu tinhas uma grande variedade em loja física, não tinhas um tamanho disponível de uma sandália cor de laranja de um salto médio, tinhas outras sandálias que mostravas aos clientes. Olha, não tenho esta, mas tenho esta. Online isto não funciona. Ou Pois, tens ou não tens. O exato. cliente não está a ver as alternativas. Quer dizer, Uhum. pode ter sugestão Sim, de mas produtos parecidos, mas sim. não é a mesma coisa. E, portanto, a lógica de ter mais exclusividade e, portanto, menos quantidade de cada um, mas mais variedade, é uma lógica perfeitamente inversa no online. Tu podes, eventualmente, até terás que ter menos variedade para teres mais profundidade. E, portanto, toda a dinâmica do negócio teve que mudar. A pandemia acho que trouxe uma nova ótica de pensamento. Nós tivemos que passar a pensar online em primeiro lugar e depois físico, e isso obrigou a uma mudança de pensamento nas equipas, uma mudança de pensamento nossa, porque de facto, porque depois às tantas são coisas que já são instintivas, não é? Tu já tens o instinto do que é que funciona no físico e de repente, não, mas não é assim que eu tenho que pensar, eu tenho que pensar Exato. online primeiro. Como é que o cliente online está a pensar, como é que ele está a comprar, qual é que é a diferença face ao físico e, portanto, a gestão de estoques foi mais uma das rúbricas, a gestão das devoluções, no fundo temos trocas em loja e agora temos devoluções online. Mas não é só a questão do estoque, eu acho que nós tivemos que repensar e reposicionar a nossa maneira de trabalhar e o nosso pensamento todo para online primeiro, dado que hoje ninguém, quer dizer, penso que a maioria das nossas clientes ou passou aqui por acaso ou vai primeiro ver o que é que vai primeiro fazer uma pesquisa online ou vai primeiro ver o que é que E está também já disponível e te depois é que vem acontece cá. o pessoal vir à loja com o telefone e dizer: Sim, "Olha, eu sim, sim, quero sim, sim, este, sim, sim, é sim. este que eu quero". Claro, e os maridos também. Esse aí eu Ainda revejo-me não tiveste essa facilmente, sim. experiência, mas vais passar a ter, Não, Rui. não, 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 mas Sim, sem dúvida. já estou, sim, já lá estou. Passámos das revistas, antigamente, uma celebridade que tinha umas sandálias nos pés e vinha à revista para um post do Instagram, etc, não é? E por isso E pegando nessa parte, tu deixaste bastante claro que sempre tiveste um ADN muito digital, muito online, assim que possível, digamos, começaram a pôr essa parte. Eh, Contudo, agora recentemente começou-se a colocar um grande peso, digamos, na parte do e-commerce, na parte do online em si e tudo mais, enquanto motor de vendas e não enquanto motor de comunicação e de correto. distribuição e etc. de valor de marca. Portanto, qual é Mais, estamos aí para uma era de social commerce, portanto sim, vais ter que estar a exatamente. vender Sim, nas redes sim, sociais. isso, E a essa aí seguir vai vem a ser. TikTok Shop, e a seguir vem. Eu acho que o grande desafio do retalho é este: é que a velocidade a que tudo nasce e tu tens de estar sempre no que é que vem a seguir. Isso é um ótimo ponto, pá. Isso é um ótimo ponto, porque
há muito Roubei-te a pessoal. pergunta, desculpa, Não, já por não sei o que é acaso que não faz mal perguntar. que deste outra, portanto ainda foi, possivelmente ainda é mais interessante. Porque, ou seja, o pessoal está muito ainda preso na ideia que tens a loja online, metes os anúncios e aquilo começa a vender para caraças e vai lá que é tua. Tu levantaste agora um ponto muito interessante que é o social shopping ou social Sim, commerce, como tu preferires pensar no tema. A questão é, se grande parte das marcas tem dificuldade em produzir conteúdo original, sem estar a replicar ou sem certo. estar essas coisas, como é que tu vês o retalho nacional, especificamente isso, ou o retalho até europeu, na ótica de como é que se vão adaptar a isto? Ou seja, tu sentes que isto vai ser uma limpeza, digamos, como houve ali entre o 2020, 2022, 23, foi a pandemia, depois começou a haver a limpeza do online, digamos, montes de lojas a fecharem, etc., lojas online. Ou tu sentes que a maioria do pessoal vai efetivamente conseguir apanhar a onda do social commerce e começar a cavalgar, digamos, nessa direção? Eu acho que há sempre quem tiver a maior capacidade de adaptação e de rapidez de Mas tu resposta vês é quem se isso, adapta. no mercado português? Eu acho que acho que este social commerce ainda está muito a começar. Não vejo muitos casos de live shopping ainda nas marcas portuguesas. Ponto válido. Mas partindo do Ah, princípio que já estamos a rodar com isso, tu vês o tecido empresarial português, especialmente no retalho e e-commerce, com capacidade para se fazer à vida nesse aspecto? Acho que não tem alternativa, Rui. Acho Pois, que não tem alternativa e, portanto, certo. ou te adaptas ou morres. E eu não acredito que as empresas, de repente, claro que há sempre empresas que ficam pelo caminho, mas isso tem a ver com a forma de pensar e lá está, e aquela zona de conforto que falávamos há bocadinho. Não, isto funciona, não vale a pena mexermos. Mas o tema é, se tu não tiveres essa. E para nós é um desafio, repara, nós não temos, não temos propriamente conteúdo agora para fazer uma venda online, uma venda live. São coisas que nos tiram a nós também da nossa zona de Sim, conforto, não sim. é? Porque às tantas temos todos de ser apresentadores de televisão e não era bem esse o espírito. Ou isso só vai começar a haver até se calhar Ah, é uma profissão, entre aspas, mais especializada pronto, nesse acho que sentido. tem que haver criadores de conteúdo para isso, não é? Porque depois, Mas aí é que está, eu não acredito que seja só criadores de conteúdo, porque criador de conteúdo com relativa facilidade encontras. mas muito direcionado para uma coisa, estar a vender online é diferente, Exatamente, não é? e Daqui a bocado em estamos nas live. televendas, Exato. Pois, só que da ao lá de mesmo trás. tempo, tipo, não pode ser televenda porque aquela Claro, cena ninguém fica-te quer. aquilo, Pronto. caraças, Tens de ter graça, tens de ter à vontade, tens que ser um bocadinho, tens de ter um bocadinho entertainer, uma veia de ator, de é atriz, basicamente. para tens de ser um entertainer. Eu É, acho que tens de ser um não, entertainer. E isso é difícil. é, Portanto, acho que é um desafio, é claramente um desafio que nós temos identificado e que não é de longo prazo, é de muito curto sim, prazo. Ahm, Porquê? Porque a velocidade do conteúdo que tu consomes é cada vez maior e tu não estás disponível. Vejo pelos nossos filhos que passam scroll em 2 segundos, aquilo não tem interesse, segue. já está a A seguir. rapidez, a rapidez com que tu consomes conteúdo é tal que tu ou és muito relevante naquele arranque ou perdeste a tua audiência. E, portanto, tens que ser irreverente, tens que ser criativo, tens que ser divertido, tens que entreter. Eu acho que é uma componente fundamental nesta parte de social commerce que aí vem, Uhum. que é tu tens de rir, tens de estar divertido, tens de trazer uma parte, Sim, não é? sim, Porque é isso que eu acho que vai acrescentar às compras, é tornar as compras divertidas. é um E bom ponto. tirar e trazer esta experiência de vir às compras com uma amiga, que é um programa bom. Olha, vamos ali comprar uma peça de roupa, uns sapatos, uma carteira, Uhum. um, uns brincos à Portugal Jewels, vamos em modo programa, ou mas isto trazido para online, porque porque as novas gerações vivem muito tempo online e, portanto, em termos de Instagrams e TikTok, que elas estão com as amigas e de repente estão a fazer essa ida à loja na plataforma. Eu acredito, pelo menos do que nós temos visto, mas isso e vocês estão a ser um caso de sucesso muito interessante, porque, ou seja, os vossos números têm, obviamente, mexido de uma forma muito positiva. Claro que há sempre espaço para melhorias, eu sei que vocês Tem de são ser, grande, já sabes como claramente que temos. sim, não ponho isso em causa, mas sendo franco e claro e sem grandes tretas, os números são verdes, portanto está bastante interessante. E o vosso,
o vosso controle nos números está a ficar muito interessante. Um dos pontos que levantaste quando vieram ter comigo nas primeiras reuniões era o sentimento de controlar melhor os números, Sim, conseguir perceber a ação-reação das sim, coisas. E eu sou sincero que eu estava à espera que as coisas que estão a acontecer atualmente só acontecessem daqui a mais algum tempo. certo. O que é bom, atenção. O que é bom, atenção. Só que a minha questão para ti era mais na ótica de o que é que tu sentes que vocês estão a fazer de uma forma tão diferente que vos está a dar um crescimento tão exponencial na parte do online, especialmente na parte do e-commerce em si? Sentes que é, para além de, obviamente, da qualidade do produto e, claro, o peso da marca, obviamente que sim, não ponho isso em causa, e agora terem o tal controle da ação-reação. Mas o que é que tu estás a ver que estás a conseguir? Como é que, o que é que sentes que está-te a fazer conseguir papar a concorrência? Resumidamente é isso. Não consigo responder ainda a essa pergunta, Rui. Eu acho que nós temos sempre um grande foco, como tu estavas a dizer, na qualidade do produto, no atendimento, mas que aí se calhar não é tão espelhado nos números, mas é uma experiência de cliente sempre muito positiva. Nós, É, a retenção, a vossa retenção tem subido, portanto. sim, sim, mas não sei, quer dizer, estamos muito focados em fazer campanhas que são diferenciadoras e que inspiram verdadeiramente os nossos consumidores. A última campanha foi realmente muito bem aceite e acho que e acho que está bem feita, é um Não acho sítio, pouco. foi um Então, sítio está lá, super está inspirador lá, e exato, acho sim, que resultou lindamente. exatamente. O mood da campanha, os layouts, acho que mesmo a parte as fotografias acho que ficaram ótimas, os vídeos e depois mesmo graficamente acho que conseguimos trabalhar bem, acho que inspirámos. Eu acho que lá está, no final do dia é isto que uma cliente quer, é depois de um dia de trabalho e sonhar com um fim de semana de praia e de repente vê, inspira-se com uma imagem de umas sandálias no Portinho da Rábida com uma água maravilhosa e apetece. Pronto, e é este criar desejo É exatamente isso, pá. que Mas, temos que conseguir fazer e continuar a conseguir fazer e pensar de que forma é que vamos continuar a criar este mas desejo. é exatamente isso. Ou seja, tu quase não falaste do produto. E, ou seja, eu sinto muito essa situação. Porque o produto é obrigatório, não é? Não, O ser bom, o ser bonito, o ter design. foi, E para ti é são, e óbvio, são as. ficarias, Certo, isto ficarias são as. surpresa com a malta que não, tens é que os anúncios, não sei o quê, ou é o preço, não sei o quê. Obviamente que o preço tem, Sim, guerra de claramente, preços, entras sim, numa guerra de exatamente. preços. Sim. Mas o que tu disseste é extremamente interessante e sou-te sincero, é muito complicado encontrar pessoas com o tempo de experiência que vocês têm à frente dos negócios, com a sensibilidade para a criação da marca, não só para a venda, obviamente que é importante, mas o perceber que marketing e vendas são coisas diferentes, mas que se complementam Sim, mutuamente. não vivem uma sem outra. Sem dúvida alguma. E o ponto que tu levantaste, na minha ótica, é efetivamente esse. Um dos grandes motivos que vocês estão a bater tanto no online e a conseguir subir no online, no físico, mas o online é o que eu vejo todos os dias, entre aspas. Portanto, o físico, Esta pronto, é a né? tua praia, não É é? isso. Não vamos estar a falar das lojas físicas. Exatamente. Portanto, é exatamente isso. Ou Sim, seja, eu sinto que, e vocês comunicam isso, hum, comprar o calçado não é só comprar o calçado, é o que tu estavas a dizer, é inspirar a mulher, é incrementar a confiança, é fazer com que muito o que eu sinto, por exemplo, com o relógio ou carro, que por si sim. só, enfim, mas tu estás dentro daquilo, estás a utilizar o relógio, estás não sei o quê, posiciona-te. Pode nem ser para os outros Não, para devem. ti, Exato, é é isso. para ti, não É é? um boost de confiança do Sim. caraças. E eu vejo que vocês conseguem comunicar isso com algo muito complicado de fazer, que é calçado, especialmente em Portugal, atenção, pelo menos do que eu tenho visto, porque pá, é lixado, porque é os tamanhos, é não sei quê, não Sim, sei verdade. quantos, e vocês estão a limpar isso de uma forma muito elegante. Portanto, os meus mais sinceros parabéns, pá, porque. Muito obrigada. Isto é aquela parte que eu fico Não, não, pá, sem jeito e pronto. não, Entra um não. anúncio agora, Tenho que tratar compra de, uns tenho, sapatos, tenho, que pronto. tra- tenho que tratar dos patrocínios. Mas não, pá, mas efetivamente, ou seja, e quando eu entrei aqui, eu já tinha visto, obviamente, as vossas redes sociais, e os anúncios, obviamente, mas ainda não tinha sentido o ambiente e tu, pá, percebes mesmo, tipo, tu vais, tens marcas de shopping
muito conhecidas. Tu vais lá, vais à loja e tu fica, caraças, porreiro. Vais ao site, nem sequer percebes que é a mesma marca. Tipo, não há coesão, não há Sim, brio. É tipo, aquela, sendo online, é aquela treta que lá está. Que, pá, olha, mete lá o stock e aquela porcaria se vender, vende, senão também. Porra, também já estou velho para isto, também já não me interessa. E é muito assim, vocês não têm isso. E isso, efetivamente, na minha ótica, sim, para está. nós é fundamental que os pontos de contacto todos estejam alinhados e que é difícil muitas vezes conseguir É bastante, sim. essa É bastante. sintonia ou essa consistência em todos os pontos Sim, de sim. contacto, mas o nosso objetivo final é que de facto uma cliente que entra na loja de António Augusto Aguiar ou na loja do Chiado ou no site ou nos contacta por e-mail ou por Instagram ou por WhatsApp, que tenha o mesmo nível de experiência e a mesma e sinta o mesmo atendimento com o mesmo nível de excelência. E, portanto, para nós é mesmo importante, porque no final do dia, é assim, não são não é o sapato propriamente dito, não é? É tudo o que está por trás, são os valores que nós É, queremos dar passar corpo à a um cliente. É que, de sentimento, facto, digamos. e esse feedback que nós temos de uma noiva que, lá está, qualidade, sem dúvida, que é por isso que ela dança até às 6 da manhã com os sapatos, mas é como se sentiu especial, no processo todo de compra e que aconselhamos e que emprestámos o sapato para ir para a prova do vestido e que aconselhamos qual é que é a cor ideal e como é que é o ramo de flores e como é que é o buquê, qual é que é a cor. Pois, sim, No fundo, tudo é tudo uma experiência exato. e, e para nós é isso que, no final do dia, é isso que nós queremos, é que de facto haja uma sensação mesmo boa quando têm contacto com a Zillian. Sim, e claramente estão a conseguir isso. E como é que tu estás atualmente? Ou seja, voltando àquela fase inicial que começámos a conhecermos, que era a questão de terem mais clareza, mais controle nos números e isso Sim. tudo. Eu sei que tu gostas mais de coisas mais criativas. Eu estou ciente. Não, mas é fundamental. É essa parte dos números, esse é o novo, é a nova descoberta que nós temos no online, porque tu tens o físico não te dá Sim. esses números. A cliente vem, experimenta o sapato, pega no sapato, mas não sabes o que é que está a pensar, não Uhum. sabe. Conversas Sim, sim, naturalmente, sim, sim. mas tu no online consegues medir tudo, quanto consegues medir tudo, 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 tudo. E isso é e poderes prever e poderes ter uma noção de entraram quantos é que entra. Nós não conseguimos medir, temos fichas de cliente e temos clientes recorrentes, mas nós não conseguimos medir com precisão e rapidez hoje quantos clientes é que entraram repetidos e quantos clientes é que entraram novos. Não, só consegues medir quantas Ah, pessoas é que entraram. mas não, mas Com aqueles contadorzinhos. certo, mas contador de pessoas, não Sim, é? sim. Não faz. Sim, sim. E o histórico do cliente, pronto, e toda essa informação E não podes ir que, atrás dele olha, quando mas ele dá-lhe o ano uma passado tinha carimbada. vindo cá comprar estas sandálias. Pronto, eu acho que essa é a maravilha do online, é no fundo todos estes anos de experiência física com informação que poderia ser mais profunda e não é, Uhum. e porque nós também temos limitação de recursos, vamos ser objetivos, não é? Não somos uma multinacional, portanto não Ah, temos todas as ferramentas que mesmo as medem multinacionais têm limitação de recursos, mas portanto. pronto, que nos pudessem dar toda essa precisão de informação e que online de facto tens é um mundo, não é? É um mundo de informação disponível, de métricas, de informação que de facto tu podes melhorar. Mas focando agora, ainda especialmente mais no teu caso, lá está, mais Sim, criativo e etc. Como é que é para ti olhar para os números da performance, aqueles nomes pomposos do ROAS, do CAC, da frequência de compra, do Purchase Frequency, melhor dizendo, coisas desse género? Como é que, como é que tu olhas para isso e não sendo a tua tipo, cena natural, o que a tua cena é mesmo criar valor em algo, num objeto e agregar valor, e claramente tu vês a importância de controlar esses números, como é que tu sentes que isso pode influenciar, digamos, a tua capacidade criativa e a própria forma de gerires o negócio na ótica do crescimento, tendo agora esse controle mais granular, digamos, das métricas? é pensar no processo todo, desde do desenho do sapato até o momento em que o sapato é vendido, é trazer toda essa informação que tu hoje ganhas no online, vinda das campanhas. Se eu tenho uma campanha que vai ser de sandálias rasas, Uhum.
Eu vou ter que pensar na gama de sandálias rasas, no shooting de sandálias rasas, nas imagens que podem ser criadas, em tudo o que vai ter mais impacto para no fim a campanha ter uma melhor performance e todos esses números baterem certos. Uhum, Eu acho que a grande mais-valia que te dá todo este conhecimento dos números é tu conseguires trazer para trás no processo até à parte criativa, uhum. propriamente dita, porque tu fazes uma coleção e vais-te inspirar na Alice do País das Maravilhas e fazes sapatos hum, inspirado nas cartas de jogar e na dama de copas e tens um ideal criativo muito giro e passas esse mood board para sapatos e vais apostar em sapatos rasos e em sapatos de salto altos. E depois? E campanhas, e como é que transformas isto em ads? Pronto, e eu acho que de facto é agora esta evolução de perceber, trazer todo este conhecimento para trás, dizer assim, olha, tu vais, a partir de agora, tu já não vais lançar uma campanha, tu fazes um shooting e tens um vídeo super inspiracional. Não, isso já não chega, tu agora vais ter que dividir isso em temáticas perfeitamente específicas e se tens funis de conversão divididos por segmentos e se é sapatos de salto alto, sapatos rasos, Até hã? me Gostaste? comovo, porra! Hã? Ai, Sim. Se vais Madalena, ter com isso divididos por caraças! funis de conversão, tu vais ter que pensar, se calhar É sim, criativamente lá atrás, que funis é que tu vais querer, em vez de estás a pensar e só as em mood subdivisões, inspiracional, exatamente. porque é a coleção dos festivais. Não, mas vais ter um funil Sim, de mano. festivais. É que se não vais ter um funil de festivais, cara, não vale a pena estás a pensar nisso. Exato. Pronto, e é esta E aprendizagem na própria toda captação das divisões e isso tudo. que os números não é? Entram pelos olhos adentro e assim, não, eu tenho que olhar para isto, eu Se tenho que aprender calhar, sobre isto se e tenho calhar. que então ir transformar os bonecos lá atrás nesta lógica que é uma lógica nova, porque lá está, porque antigamente podias estar preocupado com a montra, Sim, sim. fazer uma montra super impactante, uma montra que ia inspirar esse tema, do tema dos festivais, e tinhas paredes a inspirar-te que estás num festival de verão. Pronto, mas um LED Uhum. não vai ter essa função. Portanto, Sim, sim. de facto, tens que conseguir conciliar isto tudo e traduzir para a prática do dia a dia, agora para o tema do dia, e por isso é nesta aplicabilidade que é fundamental receberes a informação dos números para depois conseguires Ok. fazer as mudanças necessárias. Então, visto que ali o Vinícius chamou-me à realidade do Do timing, tempo. é, exatamente. Vamos então aqui fazer um shooting aqui de alguns pontos, que é, olhando para trás, o que é que mudou na forma como geres a Zillion, na parte do online, principalmente, desde que começámos a trabalhar em conjunto? Ah, então, vocês trouxeram uma organização de informação fundamental, que é nós precisávamos desse coaching de Hum, como é que vamos, para onde é que vamos olhar e como é que vamos olhar. E portanto, isso foi muito valioso, não só na parte como estão a ativar propriamente as campanhas e uhum. executá-las, mas no fundo este acompanhamento quinzenal que nós temos e que no fundo é uma aprendizagem para nós, cada reunião é uma aula, não é? E isso é uma coisa que eu considero muito valiosa e nós precisávamos disso. De facto, não temos que saber fazer tudo, mas temos que saber o que é que queremos e para onde é que queremos olhar. E eu acho que essa parte, esse know-how que nos estão a passar é uma grande mais-valia. Fico satisfeito em Muitos saber isso. parabéns. Ah, obrigado, tá. Muito agradecido. E, ou seja, onde é que tu sentes que esse. Desculpa, só mais Diz, diz? voltar atrás só com mais uma questão que eu acho que é fundamental e que foi o que realmente fez diferença, quando nos conhecemos. Há muitos números, há muitas fórmulas, mas é muito difícil explicar às pessoas e nós que não somos da área, disse, ok, mas quanto é que eu preciso para vender X, quanto é que eu preciso de investir e o que é que vai acontecer? E esta linguagem não é clean e vocês são super pragmáticos, objetivos e disse, olha, isto com o ROAS de X, quem nos está a ouvir sabe o que é um ROAS, Retorno hum, lá de spend ou retorno sobre investes investimento em 1 euro, vais publicidade? receber X de vendas. E essa linguagem, a calculadora, que é uma ferramenta que eu considero que vocês têm, que é mesmo Simulador, sim. diferenciadora, simplifica a linguagem. E nós não temos todos que perceber de números, nós temos que perceber a lógica, não é? Sim, sim, Não temos todos que perceber exatamente como é que se faz, mas tem que ter lógica. Eu sim. vou para uma consulta, digo isto imensas vezes, vou para uma consulta com um filho meu
eu não sou médica, nem pretendo ser, mas se me explicar com lógica o que é que está a acontecer, o que é preciso fazer, eu vou perceber se faz sentido ou não. Sim. Pronto, isto é válido para tudo. E, portanto, ainda que nós sejamos sapateiros do mundo físico, o online tem características e especificidades muito particulares, mas que as pessoas, uma explicação lógica, 1 mais 1 igual a 2, chegamos lá. Eu E, usei portanto, literalmente essa as- expressão. pronto, por acaso Sim, não sabia, mas sim, ainda bem. Mas é sim, assim, sim, é só, sim. eu acho que vocês simplificaram, desmistificaram e isso dá muita segurança para o cliente. Agradeço, é bom saber que uma década da minha vida a dedicar-se a isto realmente tem estado a acertar-se em alguma coisa. Portanto, isso Sem é dúvida. bom, pá, é bom. E focando ainda aqui neste tema, onde é que tu sentes mais diferença hoje no trabalho que estás a fazer? É na parte das vendas? É na parte do consumo de recursos para gerar as vendas? Em relação ao online, Sim, exatamente. acho que tem a ver com a necessidade de criação de conteúdo e Hum, de cada sapato, se não está online, não existe praticamente, não sim, é? Não, e isso não era assim. sim, Nós podíamos sim, ter sim, sim, coleções em sim. loja física e ter outros produtos online, não era muito frequente, mas quer Uhum, dizer, o uhum. facto de não existir online não significava que o produto não existia na coleção. E hoje é claramente isso. E mais, se não for comunicado, também praticamente estar no site não tem grande relevância. E portanto, exige, nós temos uma coleção bastante grande, com muita variedade, porque foi esse o nosso propósito desde o início, Sim, poder ter sapatos para uma filha, uma mãe e uma avó, e no fundo, cada mulher tem diferentes momentos da sua vida que tem um estilo diferente, mais formal a trabalhar eventualmente ou não, dependendo da profissão que tem, para um casamento, num fim de semana, a sair à noite com as amigas, tu consegues ter N sapatos diferentes e estilos diferentes, sendo tu a mesma pessoa. uhum. E por isso essa diversidade foi o que nós trouxemos e que continuamos a trazer. E portanto, online exige bastante em termos de fotografia, em termos de qualidade da fotografia, em termos de conteúdo, em termos de campanhas, de como é que comunicamos estes produtos nas redes sociais, and so on. E pegando ainda nisso e no trabalho em conjunto que temos estado a fazer, de tal controle de métricas que sentes agora que estás a fazer, o que nos leva à parte da produção, de pensares o produto na parte criativa de uma forma diferente para perceber, ok, isto é isto que vai acontecer, Certo. trabalhar isto vai-me descer o CAC, o custo a adquirir o cliente, ou aumentar a frequência de compra que vai-me trazer clientes que eu já tenho há não sei quantos anos e vai-lhes bater a nostalgia do produto e etc. Mas a parte em que, desde que estamos a trabalhar em conjunto e este controle todo que te trouxe, ou que te foi entregue, tem vindo a ser entregue, onde é que tu vês que está a influenciar mais no crescimento do negócio? Obviamente as vendas sobem, isso tudo, mas tu sentes mais clareza, é parte mais de segurança Sem no que estás dúvida, a fazer as clareza. coisas. Vou dar um exemplo fresquinho da reunião de hoje. Pronto, é bom. Temos uma campanha a correr que estava a ir para produto que está esgotado ou que É tem isso aí, já muito pois, pouca isso quantidade. aí não. E é uma coisa tão simples como alterar a ordem dos produtos da Uhum, página e pôr para cima o que tem mais uhum, estoque e para baixo o que tem exatamente. menos estoque. Isto é uma informação simples, mas que se calhar, se não viesse assim claro como água, mas porque é que os criativos estão bons, porque é que de repente esta campanha O não rosto está a começou performar da mesma maneira, porque é sim, que está a perder? É só isto, porque se calhar se não houvesse informação nós até podíamos estar a pensar que o anúncio estava a clicar diretamente no produto e não está, o produto que sim, está na sim. fotografia tem stock, mas está aí para uma página de vários produtos e os Uhum. primeiros, Funil horizontal, cliente entra no exatamente. primeiro, entra no segundo, entra no terceiro, não tem stock, desistiu. Sim, Pronto, isto é uma coisa completamente básica, mas que lá está, este acompanhamento, esta informação, o coaching de olhar para as coisas em modo do estar professor-aluno, ali. já está corrigido. Esse espírito. Ok. Então pronto, vamos saltar só aqui para a parte final, que é a parte dos teus conselhos, digamos. Que conselhos é que tu darias a quem está a lançar uma marca de retalho nos dias de hoje? Então, que conselhos é que eu daria? Que primeiro que quem está a começar um projeto que tenha mesmo presente que vai exigir muito ainda que
hoje todos os negócios com inteligência artificial e que as mensagens de futuro sejam sempre vais ter a capacidade de fazer muito mais em muito menos tempo. Eu ainda sou da velha escola, aliás, quero muito introduzir muito a inteligência artificial, mas acho que esta mensagem de que tens de dedicar de manhã à noite, ainda não estamos. Especialmente nos dias Ainda não estamos iniciais. no período de está tudo Sim, sim, processos fantásticos e só fazes 2 horas por dia, isto sim. faz-se. Não. Acho que é fundamental a pessoa gostar verdadeiramente do que está a fazer, porque há dias muito difíceis e o tema da automotivação é real, tens mesmo que ter a capacidade de te automotivares em dias dificílimos e, e tens que sentir que acrescentas realmente ao mundo, aos teus consumidores, o que é que tu vais trazer diferente. E às vezes não é ter que ser uma ideia completamente nunca antes vista, não, é a forma como tu fazes. Uhum. Até podes ter um produto que já existe no mercado, mas se calhar não é tão cuidado, não é tão. Acho que tens de pôr na pele do consumidor sempre, posto nos pés, nos sapatos do teu cliente, pensar como é que queres ser tratado, o que é que queres receber de diferente, o que é que produto é que de facto vai acrescentar, o que é que vai acrescentar à vida dele? Pode ser produto, pode ser serviço, pode Sim, ser. sim. hum, e pôr-te na cabeça do teu cliente. Que cliente é esse? Tens que saber qual é que é, não é? Fundamental. Que Sim. cliente é esse? Que dores é que ele tem? E o que é que tu tens disponível para resolver essas dores? E estás completamente empenhado em fazer mesmo o PIN, porque eu acho que isso faz mesmo diferença. E Hum, pegando nessa parte e focando agora nas mães, basicamente. Focando? Nas mães, Sim. basicamente. Porque, ou seja, para mães que querem empreender, criar o seu próprio negócio, qual é que é a maior lição que tu aprendes que lhes podes partilhar ou que podes partilhar às mães de forma a elas estarem mais prontas para o que aí vem? Então, primeiro, elas já estão prontas para o que aí vem, porque ser mãe é Já dá a introduzir estaleca toda. multitasking no teu dia a dia a sério. Portanto, eu acho que quando eu ouço algumas pessoas a dizer não, porque a maternidade desfoca as pessoas e tiras do trabalho, se a pessoa não quiser estar a trabalhar, não tem nada a ver com a maternidade dá-te tu tens mesmo que fazer 100 coisas ao mesmo tempo, acordas durante a noite e depois tens de estar a pensar no que esquece, não vou estar aqui a detalhar, senão nunca mais saímos Eu daqui, claramente não vou ser mãe, mas portanto vais ser pai e hoje os pais são muito mais mães do isso que eram antigamente também, algo que é também é mudou um nos bom últimos ponto, 20 é um anos. bom ponto, é um bom ponto, é um bom Por ponto. isso, garanto que vais ser, sim, garanto que ser pai hoje é muito mais multitasking do que era há 20 anos Eu atrás. vejo pelo Alexandre. O Hum, Alexandre mudou a vida. Ai, aliás, temos onde é que ele está? Ah, está ali. O Vinícius também agora está ali meio tímido, nem está a ouvir a conversa. Não estás a ouvir nada, pois não? Nada. Mas pronto, ele literalmente. Exato, tu, que agora foste É, pai, mu- então. é muito mais partilhado, tudo muito Exatamente. mais dividido e, portanto, na verdade, este multitasking cabe também aos pais. Exato. Hum, e, portanto, eu acho que claramente essa parte de quando é que elas vão estar preparadas já estão. Sim, Acho que é preciso baixar um bocadinho o nível de exigência. Eu sou muito exigente e claro. acho que tu tens que ser muito exigente no produto, no serviço, no que vais entregar, mas tens que baixar um bocadinho a exigência para contigo, no sentido em que não vais estar em todas ao mesmo tempo, com o mesmo grau. Uhum. Há dias que és mais mãe, há dias que és mais marca, há dias que és mais clientes, mas é impossível, tu não consegues estar no mesmo grau em todas as frentes. E, portanto, se tu baixares um bocadinho e se te permitires um bocadinho esse espaço, tipo, olha, hoje é um dia que eu preciso mesmo e pedir ajuda, pedir ajuda, pedir ajuda, passa a vida a dizer isto. Não somos super mulheres, não fazemos tudo sozinhas, é mesmo preciso uma rede e as pessoas estão verdadeiramente disponíveis para ajudar à nossa volta. Portanto, largar um bocadinho esta ideia de que temos que fazer, somos super heróis e temos uma capa às costas, não, conseguimos fazer, mas é preciso uma aldeia para fazê-lo. Então, E portanto, e às vezes essas ajudas até não são muito complicadas, são simples, e, mas é abrir a cabeça para isso. Ok, eu quero muito que isto aconteça. O que é que eu preciso para isto acontecer? Consigo conciliar aqui várias frentes uhum. e depois baixar o querer ser perfeito em tudo. Não Ok. podes ser perfeito em tudo. Nós Tens que não. experimentar, tens que testar, tens que ser muito exigente porque não vais pôr uma coisa nova no mercado que não é Uhum. realmente boa, mas o grau de perfeição que te trava não é No uma DD1 boa. nós temos uma máxima que é primeiro o necessário, depois o possível, um é maior que zero. Boa. E isso foi o que nos Sim, desbloqueou claramente, sim, principalmente a expansão agora sim. para o Dubai, para Abu Dhabi, etc. Ok,
terminando então aqui, para quem quiser conhecer mais da Zillion, o que é que sugeres? Então, sugiro que entrem no site, se não foram ainda impactados pelos anúncios, Que algo é mau algo sinal. não está certo, que entrem no site zillion.com, entrem no Instagram, que é Zillion Oficial com 2 Fs, porque é em inglês, Zillion Official, é o tag do Instagram, página de Facebook também com o mesmo tag. A Zillion tem também um podcast sobre marcas portuguesas que, para quem está a começar, pode ser interessante. Um bocadinho esta dinâmica de bastidores Hum, e do dia a dia das marcas, que é o Sapateado, o podcast da Zillion. E, hum, e é isto, o YouTube também temos vídeos Mete depois os links e os acessos para lá passar no no. episódio, muito bem. Exatamente, E as exatamente. lojas físicas, naturalmente, na António Augusto Aguiar, ao lado do Corte Inglês, e no Chiado, entre a Que é onde Brasileira estamos. Não, essa não, mas estás e. na primeira. Sim, esta foi nasceu primeiro. E no Chiado, entre a Brasileira e a Benar, é fácil, Exato, não há muito que no enganar, coração do Chiado. efetivamente. Olha, Madalena, pá, um gosto gigante, não só pela questão de trabalharmos em conjunto e etc., mas acima de tudo por teres aberto a casa, digamos, para termos este contacto contigo, dar-nos aqui a conhecer a marca numa versão mais descontraída, na ótica do que não é Em casa, preciso. não é? Exatamente, exatamente. Obrigada eu pelo Ora, desafio, gosto muito mais de estar nessa cadeira das perguntas, mas na verdade também adorei partilhar e acho que deve ser esta a dinâmica das marcas partilharem as suas histórias e podermos também acrescentar uns aos outros, concordo. porque no final do dia é isso que faz sentido, não é? Sim, Conseguimos acrescentar sempre um acrescentar um bocadinho, bocadinho mais à outra pessoa para poder dar sem mais um dúvida. bocadinho. Um gosto, pá, muito Obrigada. agradecido. Um gosto.